Pra quem quer ser roteirista, normalmente é indicado a estrutura de 3 atos, jornada do herói, save the cat, pra você começar a entender como é que funciona. Mas existe uma estrutura que eu só descobri depois que eu mudei pra Hollywood e honestamente mudou a minha vida. Bem-vindo de volta ao Andarilhos, e hoje a gente vai conversar sobre a estrutura de 8 sequências. Se você já sabia que existia, ótimo pra você, porque eu queria ser uma dessas pessoas. Mas melhor aprender tarde do que nunca. Mas o que é essa estrutura de 8 sequências? Nessa estrutura, o filme é dividido em 8 sequências. Por isso que se chama estrutura de 8 sequências. E por que 8 sequências? Por que não 6, 7, 9 sequências? Pequena aula de história aqui rapidinho. Lá no início da história do cinema, quando os filmes começaram a ficar mais longos, mas a tecnologia não estava avançada o suficiente, os filmes eram mostrados por rolo. E cada rolo tinha aproximadamente de 10 a 15 minutos. Então toda vez que o rolo acabava, eles tinham que trocar para a próxima parte do filme. E isso podia demorar uns 3, 5 minutos para fazer a troca de um rolo pro outro. Então cada fim de rolo tinha que ter o seu cliffhanger, que são essas cenas que vão fazer você querer assistir mais. Porque se o filme não tá tão interessante assim, por que você vai ficar esperando 5 minutos para a próxima parte começar? É meio que o conceito de propaganda no meio da série. A última cena antes da propaganda vai ser algo que vai fazer você querer continuar assistindo loucamente. E essa é meio que a intenção por trás. Então a estrutura de 8 sequências divide o filme em 8 partes de aproximadamente 10 a 15 minutos cada. Tendo um lembrete que cada final de sequência vai ter algo ali que vai fazer a audiência se engajar ainda mais com a história. Eu gosto dessa estrutura porque eu meio que preciso desse lembrete de manter os personagens ativos ali. E quando eu tô criando o esqueleto do roteiro, eu gosto de ter esses 8 pontos. Eles meio que viram referências da onde o personagem tá pra onde o personagem tem que chegar. E eu vou assim de ponto a ponto. Óbvio que esses pontos podem mudar no processo de criação, mas pelo menos você meio que cria um mapa ali. Mas eu também uso um pouco a estrutura do Seed Field, que é do manual do roteiro. Eu ainda uso as quebras de ato, midpoint, clímax, que se você acaba olhando essas duas estruturas de lado a lado, você ainda vê muitos dos pontos que são os mesmos. Autores diferentes só usam nomes diferentes. E se você gosta de ato 1, 2 e 3, que eu acho que não tem muito como fugir do ato 1, 2 e 3, as 8 sequências também cabem dentro dessa estrutura. O ato 1 tem 2 sequências, o ato 2, 4 sequências, e o ato 3, 2 sequências de novo. Se você gosta de analisar o ato 2 com o midpoint, a primeira parte do ato 2 vai ter 2 sequências, e a segunda parte, outras 2 sequências, com o midpoint no meio. Tanto quando eu faço a minha parede de post-its para estruturar um filme, eu faço uma coluna para cada sequência. Porque dessa maneira eu também consigo ver aonde que eu tô colocando muita coisa e onde eu tô colocando muita pouca coisa. Mas vamos ver como que tá minha parede agora e eu explico pra vocês meio que a minha lógica. Essa aqui é a minha parede de criação de roteiro. Eu faço meio que em formato de escaleta, então cada um desses papeizinhos brancos é uma cena. E esses post-its amarelos são feedback de mim pra mim mesma. Coisas que eu quero mudar ou que podem ser melhor. Mas deixa eu explicar um pouco melhor como é que funciona a situação. E eu gosto de visualizar desse jeito em sequências porque eu consigo ver onde que eu tô colocando muita informação e onde eu tô colocando pouca informação. E onde tem muita história pra explicar e onde eu não pensei em quase nada. Que dá pra ver muito bem nesse filme aqui que na última sequência só tem 2 cenas. Então tendo esse tipo de visualização eu consigo ver que a minha última sequência tá pobre e que eu tenho que dar uma atenção pra aquela sequência. Que também funciona pra analisar o oposto, que é uma sequência que tem muitas cenas. O que me ajuda a perceber se eu tô criando cena só por criar cena porque eu quero, ou se aquela cena realmente precisa existir, ou se aquela cena precisa existir naquela sequência. Eu sou uma pessoa muito analítica, então ter tudo isso visualmente na minha frente me ajuda muito. Tem outros aspectos dessa estrutura que também ajudam, mas eu também não quero aprofundar muito, porque senão isso aqui vai virar uma masterclass gigante. Se vocês contarem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, aquilo é uma 8ª coluna. Eu sei que só tem 2 cenas, mas é uma coluna. Cada uma dessas colunas é uma sequência da estrutura de 8 sequências. E se vocês verem, eu ainda coloco o ato 1, ato 2, ato 3. E os post-its no meio é só pra referenciar o meu feedback. E essa é a minha parede de roteiro. Esse é o processo que funciona pra mim. E como escrita é algo criativo, você tem que descobrir o que funciona pra você. Talvez tenha alguma coisa que eu tenha falado que funcione pra você, mas provavelmente nem tudo que eu faço vai necessariamente funcionar pra você. Como eu falei antes, as 8 sequências mudaram a minha vida. Até então eu tinha certas dificuldades com alguns aspectos, que no meu caso era manter o meu personagem ativo. E essa estrutura completamente mudou o meu processo. Mas eu já conversei com roteiristas que não gostam das 8 sequências. Então se te ajudar, ótimo. Mas se não, faz o que tá funcionando pra você. E me conta nos comentários qual que é o seu processo de escrita. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e vejo você semana que vem.